Boa noite. Vamos iniciar, então, a nossa última aula, a aula do módulo 5, referente às habilidades de interpretar e explicar, do nosso curso Habilidades Cognitivas para Concursos e Seleções. Então, quero dar boa noite a todos e vamos aqui iniciar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa efetivamente dar o início aqui. Bom, então é a nossa quinta aula, explicar e interpretar. Duas habilidades fundamentais, sobretudo na área da ciência. Então, explicar e interpretar. Começando com a habilidade de explicar. Vocês fiquem à vontade também para, a qualquer momento, fazer perguntas, tá ok? Então, veja, como funciona o motor de um carro? Qual a causa de um acidente? Qual a cura para o câncer? Esses tipos de problemas, todos têm relação diretamente com explicar. Para que a gente possa, então, contextualizar essa operação mental, vocês entenderem melhor o que ela se trata, vamos ver aqui um denominador comum entre esses três itens. Vejam só, como funciona o motor de um carro? Quer dizer, sobre o funcionamento de um motor. Um acidente, quando você quer saber sobre a causa de um acidente, o motivo, o porquê daquele acidente, ou como curar o câncer. Então, todas essas questões, de uma forma ou de outra, têm relação diretamente com explicar. Então, quais são, para que serve uma explicação? Compreensão do funcionamento de um fenômeno. Por exemplo, a compreensão do funcionamento do coração. Ou, dentre as questões anteriores, a pergunta sobre o motor, como funciona o motor. Mas a pergunta sobre como funciona o motor, ou como funciona o coração, dentro do sistema circulatório, por exemplo, a função do coração no sistema circulatório, é relativo justamente à habilidade de explicar. Então, uma das funções de explicar é compreender o funcionamento de algo, de um fenômeno, de um sistema, de um objeto, de um ser, ok? Uma outra função de explicar é para fazer previsões, para prever, previsão. Então, de um fenômeno, de uma condição futura. Um exemplo disso, as pessoas tomam decisões conforme o tempo, se vai chover ou se não vai chover. A questão de chuva pode afetar na agricultura, pode afetar uma viagem que você vai fazer, dependendo, inclusive, da característica da chuva, se você vai viajar de avião ou não, uma viagem pode ser atrasada em função disso. A decisão que roupa você vai levar, ou se vai levar um guarda-chuva, se está chovendo ou não. Então, a previsão ela é possível, como nesses casos, a partir da habilidade de explicar. E outra função importante de explicar é o controle. Quando você quer controlar um fenômeno ou condição. Obviamente, nem sempre é possível, mas, em muitos casos, nós utilizamos a habilidade de explicar. Por exemplo, quando a pessoa quer perder peso. Então, ela tem que compreender o funcionamento do sistema biológico, no caso do corpo humano, todos os fatores que influenciam no tamanho, no tipo, das características desse corpo humano, e, a partir daí, se a pessoa quer perder peso, fazer uma série de intervenções para que se consiga um efeito determinado. Novamente, então, isso envolve a habilidade de explicar, juntamente com outras, obviamente, mas é explicar que permite saber qual é o efeito conforme determinadas ações ou intervenções. Então, essas são as três funções básicas de uma explicação. Pode ser para compreensão, pode ser para previsão, pode ser para o controle. E, em muitos casos, elas estão interligadas, elas ocorrem de maneira integrada. Vamos, então, a uma definição de explicar. É a habilidade cognitiva de expor o funcionamento de algo, objeto, fato ou ideia, principalmente através de relações de causa e efeito. Então, explicar
sempre vai envolver, em algum nível, a relação causal, a relação de causa e efeito. Qual é o procedimento mental de explicar, o passo a passo, então? Nós podemos colocar duas grandes modalidades. Uma primeira, quando há uma relação de causalidade conhecida. Determinado fenômeno gera um outro fenômeno. Então, uma causa que gera um efeito é conhecido previamente. E há uma outra modalidade, quando a relação de causalidade ela é desconhecida. Na relação de causalidade desconhecida, que veio antes, nós temos uma causa direta, quando estabelece uma causa direta, indução, ou subjacente, através da inferência, que é a abdução. Isso vai ficar mais claro logo, logo. E na relação de causalidade conhecida, pode ser unocausal, ou seja, só tem um modelo de causalidade naquele contexto, isso já vai ficar mais claro, ou quando tem múltiplas possibilidades. E aí, na unocausalidade, envolve a inferência de dedução. Na multicausalidade, envolve abdução com dedução. Então, o que é importante aqui é a gente fixar que, na hora que nós vamos estabelecer a causa ou o efeito de um fenômeno, existem essas duas grandes modalidades. Quando há uma relação de causalidade já conhecida previamente, ou quando a relação de causalidade ela não é conhecida previamente, ela é desconhecida. Então, vão ter procedimentos específicos para cada uma delas. Vamos ver agora. Então, explicar quando há uma relação de causalidade conhecida, portanto, há um modelo prévio, mas ele é apenas um único. Existe uma única possibilidade naquele contexto. Então, vamos ver como a gente faz o passo a passo. Estabelecer o fenômeno a ser explicado, ou a causa ou o efeito dele, analisar o fenômeno e o contexto em que ele está inserido, e aí a gente tem o seguinte questionamento. Há relações de causalidade conhecidas? Sim, mas apenas uma. Então, a gente deve selecionar um modelo explicativo que envolve relação de causa e efeito generalizada, implicação, se, então, lei, teoria, modelo de funcionamento de um sistema. Selecionado, nós podemos comparar o fenômeno que estamos estudando com o modelo explicativo. Então, avaliar o grau de correspondência entre o objeto e a regra explicativa. A partir daí, a inferência que a gente vai fazer é de dedução, comparando a relação de causalidade que eu tenho de conhecimento prévio com a situação concreta, eu determino a variável desconhecida a partir das conhecidas. Então, eu vou, em seguida, averiguar a hipótese, testando ou observando, que depende do fenômeno que eu estou estudando. Então, vamos ver um exemplo disso? Vejam só. O que causa a condição de um carro carbonizado? Praticamente, a gente só tem uma única causa, que é o fogo. Então, este é um exemplo em que há um modelo, há uma relação de causalidade previamente conhecido. Fogo pode carbonizar um carro, né? Um carro carbonizado proveniente da atuação do fogo. E, diante de um carro concreto carbonizado, eu vou inferir que a causa disso foi que ele pegou fogo. Pode ter sido acidental, pode ter sido provocado, mas que ele pegou fogo. Então, carro carbonizado, eu tenho uma única causa, eu já conheço essa relação de causalidade, causa e efeito, tá? E aí eu consigo identificar a causa para aquele caso em particular. Mas que, na verdade, aquele caso particular é um exemplo de já uma relação já conhecida previamente. Então, esse é o exemplo de causalidade conhecida, sendo um único modelo. Agora vamos para aquele outro, ainda referente à causalidade conhecida, mas agora nós temos múltiplas possibilidades de causa. Então vamos lá. Qual seria o passo a passo? Primeiro, estabelecer o fenômeno a ser explicado. Então, a causa ou o efeito. Segundo, analisar o fenômeno e o contexto. Até aqui, tudo igual ao anterior. Agora é que nós vamos mudar em relação à pergunta. Há relações de causalidade conhecidas? Há, só que duas ou mais. No anterior, havia mais uma única.
agora duas ou mais possibilidades. Então, nesse caso, o passo seguinte é uma outra inferência, que é a inferência de abdução. A abdução é a melhor explicação dentre as alternativas possíveis, tá, para aquele contexto. Então, eu tenho que abduzir o modelo explicativo mais pertinente, a partir dos indícios contextuais, possibilidade, probabilidade, hierarquização dentre as alternativas. A partir daí, uma vez que eu selecionei o modelo explicativo mais adequado, mais pertinente para aquele contexto, eu comparo o fenômeno com o modelo explicativo selecionado. A partir daí, eu deduzo a causa ou efeito, no mesmo molde do procedimento anterior. E aí eu averigo a hipótese. Então, repare, a diferença agora, quando nós temos várias relações de causalidade conhecidas, possíveis a serem aplicadas para um mesmo fenômeno, é que eu tenho que ter um passo intermediário a partir de uma operação de inferência, que é a abdução. Então, né, além, obviamente, da dedução posteriormente. Tá? Nós vamos ver um exemplo disso. E aí, eu confirmo ou não. Se não confirmou, eu retorno para o processo de abdução e vou na sequência vendo qual seria a segunda alternativa mais pertinente. Bom, exemplo disso. Uma planta morreu. Eu cito até, esse exemplo foi inspirado num exemplo de um autor, Sérgio Navega, que escreveu sobre pensamento crítico e argumentação, quando ele aborda a condição de abdução, e que aplica aqui para esse nosso exemplo. Então, uma planta morreu. Esse é o fato. Quais seriam as possíveis causas disso? Ora, pode ser em função de pragas, a que a planta tenha morrido, pode ser porque não foi regada corretamente, tanto pelo o excesso de água, regou-se demais, ou pela escassez, a planta foi pouco regada. Então, isso também pode ser a causa da planta ter morrido. Pode ser que o substrato, quer dizer, a terra utilizada para aquela planta, no vaso, não era adequada, porque conforme o tipo de planta, você tem terras ou solos específicos para que ela possa crescer adequadamente. Então, às vezes, o solo, a terra selecionada não estava adequada ao tipo de planta. Esse pode ter sido o motivo. Um outro, luz. A planta não teve iluminação adequada, não recebeu luz adequadamente, na quantidade certa, na intensidade certa. Então, vocês estão vendo que existem, para este caso, várias possibilidades. E aí, diante desse contexto, quer dizer, vários modelos causais, várias relações de causalidade, eu tenho que justamente abduzir qual é o mais adequado para aquele contexto, a partir, obviamente, de alguns indícios, de alguns elementos contextuais. Eu vou poder selecionar se naquele caso foi por praga ou por irrigação inadequada, ou solo inadequado, ou mesmo iluminação, ou outras possibilidades. Veja, então, que isso é diferente do exemplo anterior que a gente deu, do carro carbonizado, sendo que a origem, a causa, seria apenas o fogo. Então, vamos ver um exemplo disso no Enem? Vejam só, um exemplo de explicar. Tá? As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre por esses materiais porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica... Então, vejam só, o enunciado aponta a causa e solicita o efeito em relação ao consumo de energia elétrica. Então, as alternativas
vão trazer justamente os possíveis efeitos e suas justificativas. Vejam só. Que o consumo de energia elétrica, então, na letra A, diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas. B, aumente devido ao bloqueio de luz do sol pelos gases do efeito estufa. C, diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias. D, aumente devido à necessidade de maior refrigeração das indústrias e residências. Ou E, diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Então, o que nós temos aqui de alternativa? A alternativa correta é letra D. Ora, com as ilhas de calor, né, a atuação conjunta do efeito estufa e as ilhas de calor, nós vamos ter o quê? Uma elevação da temperatura. Se eu tenho a necessidade de refrigerar, eu vou, com isso, gastar mais energia elétrica. Então, o meu consumo de energia vai aumentar, porque vai estar mais quente, e para que eu possa refrigerar com um calor maior, eu vou consumir mais energia. Então, aqui é uma relação de causa e efeito, habilidade de explicar. Agora, nós vimos dois modelos, dois procedimentos, duas formas de operar a habilidade de explicar mentalmente, quando nós temos um conhecimento prévio, seja de uma única relação de causalidade ou quando há duas ou mais possibilidades de relação de causalidade. Agora nós vamos ver o procedimento quando a gente não tem, previamente, não tem um conhecimento da relação de causalidade entre dois ou mais fenômenos, tá ok? Então, primeiro, estabeleça o fenômeno a ser explicado, causa e efeito, mesmo início dos procedimentos anteriores. Segundo, analise o fenômeno e o contexto. Também, novamente, nós continuamos da mesma maneira. E aí vem a pergunta: há relações de causalidades conhecidas? No primeiro modelo que eu apresentei para vocês, havia sim, mas apenas um. No segundo modelo, havia sim, mas duas ou mais possibilidades de causalidade. Agora, a diferença é que não há uma causalidade conhecida, um modelo de causalidade conhecida. Quando ocorre isso, então, nós vamos comparar o contexto com contextos semelhantes, tentar identificar elementos recorrentes, distintos, presença, ausência de um fenômeno, denominador comum entre eles. E aí vem a segunda pergunta: é possível fazer correlações causais diretas? Sim. Quando é possível, nós então vamos correlacionar com elementos recorrentes e ou distintos. Associar, por exemplo, por aproximação temporal, dois fenômenos que ocorrem próximo no tempo, a gente tende a relacioná-los e muitas vezes atribuir causalidade. Lembrando que correlação não é causalidade, mas pode ser um indício de causalidade. Podemos utilizar a correlação espacial, dois fenômenos que ocorrem próximos no espaço podem ser correlacionados. Também a semelhança entre fenômenos e por aí vai. Então, hipotetizamos, o passo seguinte é hipotetizar, elaborar a hipótese através da inferência de indução. Então, nós hipotetizamos através da indução a causa ou o efeito, princípio da anterioridade, da associação e de recorrência. E aí nós averiguamos a hipótese. Então, veja, no primeiro modelo que eu apresentei para vocês, a causalidade era conhecida e só havia uma única relação de causalidade. Então, nós utilizamos como inferência para elaborar a hipótese a dedução. No segundo, nós tínhamos relações de causalidades conhecidas, mas não era apenas uma, e sim duas ou mais possibilidades. Neste momento, então, para elaborar a hipótese, nós temos duas etapas. Uma primeira que é a abdução. Então, a gente vai, dentre as alternativas de causalidade, selecionar aquela que nós consideramos mais pertinente. E, num segundo momento, a dedução. Então, a partir do modelo ou da relação de causalidade selecionada. Agora, vocês repararam que neste modelo aqui, quando nós não temos conhecimento da relação de causalidade previamente, o modelo ou a operação mental que está inserida de explicar
mas relativa à inferência é a de indução. Então, a relação de indução. E aí, então, nós chegamos na hipótese possível. Vamos ver um exemplo disso. Eu vou abordar aqui para vocês, para que vocês entendam essa condição, a trazer uma situação fictícia da síndrome de burnout, referente à síndrome de burnout. Vamos supor, então, síndrome de burnout é um tipo de estresse considerado uma doença do trabalho, em que as pessoas acabam ficando extremamente desgastadas, sem energia, desmotivadas para trabalhar, não tendo disposição nenhuma, né? Um quadro emocional mais down, mais de maior tristeza, sem motivação para o seu trabalho. Então, eu vou trazer aqui 4 casos diagnosticados como síndrome de burnout. Vou apresentar algumas características de cada um deles e aí vocês podem refletir qual seria a possível causa ou fator predisponente para a síndrome de burnout. Primeiro ali, nós temos uma médica do Hospital Municipal do Rio de Janeiro, e essa médica atende em torno de 600 a 700 pacientes por semana, e ela então apresentou a síndrome de burnout. Nós temos um guarda de trânsito numa das principais avenidas de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, lida entre motoristas e pedestres com milhares por dia, né, milhares de pessoas por dia, com contato direto entre motoristas e pedestres, apresentou também a síndrome de burnout. Nós temos um terceiro caso, ali uma professora, antes de apresentar a síndrome de burnout, da Escola Estadual do Rio de Janeiro, e tem em torno de 400 alunos por ano. Então, turmas com vários turnos e 400 alunos. Apresentou a síndrome de burnout. E nós temos também um bancário do Banco do Brasil, que atende em torno de 250 clientes por dia. Apresentou a síndrome de burnout. Então, se vocês analisarem o caso de cada um desses 4 profissionais, comparar esses 4 casos, a gente consegue ver algum denominador comum. Então, eu pergunto para vocês, qual seria o fator predisponente da síndrome de burnout? Uma vez que todos têm o mesmo efeito, todos apresentam a síndrome de burnout, esse seria o efeito. Nós estamos em busca da causa. Se a gente prestar atenção na descrição de cada caso, nós vamos observar que em todos eles, as suas atividades exigiam o contato diário com muitas pessoas. Reparem só, contato diário com muitas pessoas. No caso da médica, eram pacientes, muitos pacientes por dia. No caso do policial de trânsito, eram motoristas e pedestres, muitos todo dia. Professora, muitos alunos. E o bancário, muitos clientes do banco. O denominador comum entre eles é justamente a quantidade grande de pessoas que eles têm que lidar nas suas atividades profissionais diariamente. E aí, então, a gente pode elaborar a hipótese. Um fator predisponente da síndrome de burnout são atividades que exigem o contato com muitas pessoas regularmente. E esse realmente, de fato, é um dos fatores que predispõe à síndrome de burnout. Reparem, a pessoa, pela análise desses casos e comparação, chegando ao denominador comum, poderia, então, estabelecer essa hipótese que viria posteriormente a se confirmar. Essa é uma forma, então, de você elaborar uma explicação sem ter um modelo prévio de causalidade e a partir da indução, como a gente explicou aqui previamente. Vamos ver um exemplo também, um novo exemplo no ENAD, que está relacionado justamente a esse modelo que a gente acabou de explicar, esse de psicologia. Vejam só. Um psicólogo expôs um de seus pacientes com um quadro clínico depressivo a um novo tratamento.
registrou a frequência com que ocorriam os comportamentos depressivos em 3 momentos: antes de iniciar o tratamento, durante e após interrompê-lo. O gráfico abaixo representa hipoteticamente os resultados obtidos. Então, reparem, nós temos o período pré-tratamento, e aí tinha os comportamentos depressivos, onde tem ali o número de comportamentos depressivos registrados. A gente está vendo aí que há uma linha em queda. Nós temos, então, o período do tratamento, tá? Dias de tratamento, e depois o pós-tratamento. Então, vamos, a partir daí, tirar algumas conclusões. Aqui, a habilidade de explicar neste modelo de indução. Então, veja, a partir desses resultados, o tratamento aplicado mostra-se, seguramente eficaz, pois a redução constante dos comportamentos depressivos ao longo do tratamento é clara e inequívoca? Será? 2, possivelmente eficaz, pois a redução dos comportamentos depressivos já ocorria antes mesmo do seu início? 3, provavelmente eficaz, pois os comportamentos depressivos reduziram-se durante o tratamento? 4, certamente eficaz, pois os comportamentos mantiveram-se baixos mesmo após a sua interrupção? Então, é correto apenas o que se afirma em A1, B3, C1 e 4, D2 e 3 ou E2 e 6, desculpe. 6 não, mas aqui é 4. Foi digitado errado. Então, veja, qual é a alternativa correta? Letra D. Apenas 2 e 3 estão corretos. Tá? 2 e 3 estão corretos aqui. Por quê? Possivelmente eficaz, pois a redução dos comportamentos já ocorria antes, então, mas a gente vê que há uma queda acentuada durante o tratamento, apesar de que já havia um movimento de queda. E 3, provavelmente eficaz, pois os comportamentos depressivos reduziram-se durante o tratamento também. Então, letra D. Bom, um outro modelo também é quando não se tem um conhecimento prévio da relação de causalidade, mas quando não é possível estabelecer correlações, não é possível estabelecer ou utilizar a inferência de indução. Então, aí nós temos a abdução, mas é um outro tipo de abdução, ela é diferente um pouco daquele que a gente viu no segundo modelo. Então, vejam só, como se dá neste caso. Estabeleça o fenômeno a ser explicado, causa ou efeito. Analise o objeto, o fenômeno e o contexto. E aí vem aquela primeira pergunta. Há relações de causalidade conhecidas? Aqui também não. Compara, então, o contexto com contextos semelhantes. Elementos recorrentes, distintos, presença, ausência. É possível fazer correlações causais diretas? Até aqui, nós fomos iguais ao modelo anterior de indução. Mas agora é que se diferencia. No modelo anterior, que a gente acabou de ver, era possível estabelecer correlações causais diretas. Agora aqui não. E aí isso varia o motivo, porque às vezes só tem um caso, não tem situações semelhantes diretamente. Então, às vezes, não é possível estabelecer relações com contextos semelhantes. Então, você não consegue fazer uma correlação direta. Nesse momento, então, você tem que utilizar a habilidade de abduzir, a inferência através da abdução, para selecionar o modelo explicativo que está subjacente. Então, nessa abdução envolve articulação entre conhecimentos prévios e dados disponíveis, possibilidade, probabilidade, indícios, analogias, estabelecer uma unidade entre todas as informações, a imaginação também e o modelo de compreensão que você utiliza. Então, a partir daí, você averigua a hipótese. Ok? Essa, então, que é a proposta referente à abdução. Vamos ver o exemplo disso? Olha só, todo mundo aqui já ouviu falar da discussão ou das hipóteses sobre a extinção dos dinossauros. Vejam que não dá para fazer uma dedução direta, uma indução direta, e sim, justamente é a abdução.
nesse caso que a gente colocou. A gente utiliza vários dados, várias outras informações e vê aquela alternativa que melhor explica a extinção dos dinossauros. Então, esse é um exemplo que estabelece. A gente quer o efeito é a extinção, e a gente quer buscar as causas. Uma das mais conhecidas é que caiu um meteoro na Terra e que, com isso, os dinossauros vieram a ser extintos. Então, as consequências dessa queda de um grande meteoro na Terra acabou fazendo que uma delas fosse justamente a extinção dos dinossauros. Então, isso é uma das hipóteses explicativas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a discussão sobre isso, a elaboração de hipóteses, nesse caso, se trabalha com a abdução. Ok? Vamos ver um exemplo aqui também de questões oficiais aqui no Enem. Os ratos Peromyscus polionotus encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura, encontram-se representadas 7 diferentes populações do Polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato por uma amostra do solo e por sua posição geográfica no mapa. Então, vocês reparem assim, ó. Vocês estão vendo aí na imagem que tem a pelagem, a cor da pelagem, reparem lá, começando lá em cima, e o tipo do solo, uma amostra do solo. Vejam que a cor do pelo do rato é muito próxima ao do solo. Vocês olham o segundo, olham então os 3 ali no terceiro nível, como também já estão um pouco mais claros e o solo também ali também começa a clarear. Olhem o penúltimo, já tem um tom mais claro ainda, mas o solo também ficou mais claro. E o último, então, é o mais claro de todos, a pelagem, com o solo também correspondendo. Então, há essa correlação entre a cor da pelagem do rato com a cor do solo. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem do substrato então aqui nós temos que chegar a uma explicação dessa correlação. Vejam que a correlação já ocorreu. Agora, não quer dizer que o solo é que gere diretamente a cor do pelo do rato. Então, o que poderia explicar isso? A alimentação, pois pigmentos da terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. B, o fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. C, a seleção natural que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. D, a mutação genética que em certos ambientes, como os do solo mais escuros, tem maior ocorrência e a capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. Ou é a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Aqui, a alternativa correta é a letra C, a seleção natural, teoria proposta pelo Darwin, Charles Darwin. Então, a gente vê que aqui é um exemplo. Você teria a hereditariedade, é um elemento que o Darwin considerou, a mutação genética, que ocorre de maneira aleatória, e a questão do meio. Os organismos têm que sobreviver. Aqueles que encontram-se com melhores condições ou mais adaptados para lidar com o ambiente, eles acabam sobrevivendo e os seus genes são repassados. Então, as suas características, eles é que vão sobrevivendo, vão se reproduzindo e elas é que vão fixando. Então, para este exemplo aí, nós poderíamos encaixar a seleção natural do Darwin. Então, um exemplo do modelo de explicar a partir da abdução. Ok? Bom, como a gente tem mostrado, vocês têm aí na apostila do módulo
nós temos algumas, fazendo a meta-análise das questões de prova, nós temos algumas indicações, eu não vou aqui falar todos, vocês têm na apostila uma relação maior, alguns indicadores que apontam para a necessidade da operação mental de explicar. Então, por exemplo, indicação da relação de causa e efeito ao longo do texto base, causas, conteúdo referente a causas, conteúdo referente a efeitos, solicitação do objetivo ou efeito desejado, termos indicadores da habilidade, são alguns dos exemplos. Bom, tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem colocar, tá? Se tiverem alguma dúvida. O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Vamos lá. Tudo certo, o som está ótimo, segundo a Ana Lu, então, ok. Então, vamos continuar aqui. Então, agora, nós acabamos de ver a habilidade de explicar e a nossa última operação mental do curso a ser estudada é a habilidade cognitiva de interpretar. Então, interpretar, a gente pode introduzir o tema fazendo a seguinte pergunta. O que significa, por exemplo, um cachorro com o rabo entre as pernas? Como vocês entendem isso? O que significa isso? Ou uma outra pergunta. O que significa um cachorro com o rabo abanando? No primeiro caso, com o cachorro com o rabo entre as pernas, a gente já consegue fazer uma interpretação de que ele está com medo, está sentindo algum tipo de ameaça, algum perigo, alguma coisa assim. E no segundo caso, o rabo abanando, nós tendemos a interpretar isso como o estado emocional do cão de alegria, de felicidade, por algum fator. Então, veja, tanto no primeiro caso, medo, quanto no segundo caso, alegria, felicidade, nós não conseguimos observar diretamente. Ninguém observa o medo do cão, ninguém observa a alegria do cão. O que a gente observa é um comportamento que estaria associado a esse estado subjetivo, a esse estado emocional, tanto num caso quanto no outro. Então, no primeiro caso, a gente consegue observar, identificar o rabo entre as pernas. É isso que a gente vê, e não o medo. Mas a gente associa a um estado emocional de medo. No segundo caso, a gente consegue ver o rabo abanando, e não a alegria, mas a gente associa ao estado emocional de alegria. Então, o que é interpretar? Interpretar é justamente, como a gente indicou nesses dois casos, partir de algo que é perceptível para algo que não é perceptível diretamente. Então, vamos repetir. Na interpretação, você parte de algo que é perceptível, que é visível, por exemplo, e dali atribui algo que não é perceptível diretamente, ou não é visível diretamente. Então, vamos a uma definição. Interpretar é a habilidade cognitiva de atribuir significado a algo, objeto, ideia ou fato, ou seja, enunciar o que ele representa. Vamos ver uma aplicação disso. Eu pergunto para vocês, qual maçã está podre? A da esquerda, da sua esquerda que está olhando, tá? Ou da sua direita? Qual seria a maçã que está podre? Possivelmente, vocês responderam a da direita. A maçã por uma série de fatores, correto? Vamos lá, que fatores seriam esses? O brilho, ela está mais opaca. A coloração, ela está meio amarelada. Além disso, tem algumas manchas pretas, né, na sua casca. Possivelmente, a gente não consegue tocar, mas ela deve estar mais mole, amolecida. O cheiro também seria um outro indicador. Mas, a partir daquilo que a gente está vendo, apenas considerando a imagem, nós temos aí manchas pretas, coloração mais opaca, ausência de brilho na da direita. Enquanto a da esquerda, nós temos uma coloração mais viva, um vermelho mais vivo, um brilho mais intenso, ausência de manchas, certo? Então, isso nos dá a indicação que a da direita
ela está podre. Então, veja, o que a gente acabou de fazer? Justamente uma interpretação. Nós atribuímos significados, podridão, neste caso, a partir de alguns sinais. Mancha, coloração mais opaca, ausência de brilho. Então, nós fizemos a atribuição de significado para esses sinais. Então, é importante, quando a gente pensa no procedimento mental de interpretar, dois elementos estão sempre presentes. Um sinal que irá remeter para um significado. Isso a gente tem que ter sempre em mente quando a gente está falando de interpretar. Você vai buscar os sinais que indicam ou apontam para um determinado significado. Então, vamos lá. Interpretar tem uma semelhança também com explicar do ponto de vista do procedimento mental. Vocês vão ver que praticamente os procedimentos eles são muito semelhantes, mas o que vai ser diferente é que, no caso de explicar, a relação é de causalidade. Um fenômeno A gera um fenômeno B. Um fenômeno Y é efeito do fenômeno X. Já no interpretar, a relação não vai ser mais de causalidade, sim a relação de significância. Então, você tem um sinal aqui eu estou falando de maneira mais ampla, que remete para um significado. Então, já não é uma relação de causa e efeito. Porém, muitas vezes há uma sobreposição. Obviamente que determinados efeitos indicam uma determinada causa, ou seja, eles são sinal de uma certa causa que seria o significado. Tá? Então, às vezes, há uma sobreposição. Aquilo que é feito para um outro fenômeno pode ser um sinal desse outro fenômeno. Então, vamos lá. No primeiro modo de interpretar, nós também temos aqui os 4 modelos, nós temos uma relação de significância previamente conhecida. Então, mas apenas uma. Então, vejam só. O primeiro passo, estabelecer o objeto a ser interpretado. Segundo, analisar esse objeto dentro do seu contexto. E aí vem a primeira pergunta. Há relações de significância conhecidas? Sim, mas apenas uma. Então, selecionar um modelo interpretativo que envolve relação sinal-significado generalizada, indicadores, implicação C, então. Em seguida, comparar o objeto com o modelo interpretativo, grau de correspondência entre o objeto e a relação de significância. E aí vem a inferência, que é de dedução. Eu elaboro a hipótese através da dedução. A hipótese sobre o sinal ou o significado. Então, eu determino a variável desconhecida a partir das conhecidas. E aí depois eu posso averiguar a hipótese ou por testagem, experimentação, ou por observação. Bom, vamos ver a aplicação disso? De quem são essas pegadas? Vejam só. Vocês acham que essas duas pegadas aí são de um cachorro? São de um leão? Ou são de uma ave, de um pássaro? E essas aqui? Poderiam ser de um cachorro, certo? E essas pegadas aqui? Acho que é consenso que é de um humano. E essas aqui? Talvez para alguns seja mais difícil, mas essa seria de cavalo. Então, veja. As primeiras que eu mostrei são de um pássaro. A segunda, de cachorro. A terceira são marcas de um pé, de um homem ou de uma mulher. E a terceira são patas, a quarta, desculpe, são patas de cavalo. Neste caso, nós temos uma relação direta. Eu sei que aquelas marcas ou pegadas de humanos remetem para um homem, né, para um ser humano. Então, eu tenho uma relação de significância direta. Aquilo é um sinal para um significado específico. Tá? Vamos ver agora, então, quando eu tenho conhecimento de relação de sinal-significado prévio, mas não um só. Dentro de um determinado contexto que eu estou interpretando, há múltiplas possibilidades conhecidas. Então, aí a gente vai ter que agir mentalmente de forma diferente.
Então, eu estabeleço o objeto a ser interpretado, causa ou efeito. Eu analiso o objeto e o contexto, né, da mesma forma como o anterior. E aí vem a pergunta: há relações de significância conhecidas? E aqui vem a diferença do anterior. Sim, só que dessa vez não é apenas uma, e sim duas ou mais possibilidades na relação sinal-significado. Então, agora eu tenho que abduzir. Eu tenho que selecionar qual é a melhor relação de significância para aquele caso em questão que eu estou interpretando. Então, eu seleciono o modelo interpretativo através da abdução, tá? O modelo interpretativo mais pertinente. Para isso, eu vou utilizar indícios contextuais, possibilidade, probabilidade, vou hierarquizar as diferentes alternativas e aí, então, selecionar o mais pertinente. Após isso, então, eu comparo o objeto com o meu modelo interpretativo selecionado, vendo, então, o grau de correspondência entre o objeto e a relação de significância, e aí eu vou elaborar a hipótese através, agora, da dedução, né? A hipótese sobre o sinal ou significado. Então, eu determino a variável desconhecida a partir das conhecidas. E aí eu vou averiguar a hipótese. Então, vejam que agora eu precisei ter um passo intermediário, que é a abdução, para, posteriormente, eu ter a inferência de dedução. Feito isso, eu confirmo ou não. Se eu não confirmei, eu refaço o processo a partir da abdução, indo para a segunda alternativa, que melhor explica aquele caso, melhor permite interpretar aquele caso que eu estou estudando. Vamos ver exemplo disso? Olha só, quem tem experiência com criança sabe que o choro pode ter vários significados. Vocês concordam? Choro pode significar o quê? Manha, dor, fome, sono, carência. Pode ser uma série de possibilidades. Mas a mãe experiente, o pai experiente, ou um profissional, um cuidador experiente, sabe dizer exatamente qual é o significado dentre essas diferentes alternativas, conforme o momento, as circunstâncias, o contexto. Então, este é um exemplo de que o choro pode ter múltiplos significados, ou seja, há várias relações de significância aqui conhecidas. Só que, então, a gente vai ter que optar, vai ter que escolher entre elas conforme o caso. Por isso, é necessário aquele passo intermediário da abdução. Bom, o terceiro tipo de procedimento mental de interpretar agora é sem uma relação de significância conhecida previamente. Então, a gente vai estabelecer uma interpretação através da indução, como a gente viu também explicar. Então, veja, estabeleça o objeto a ser interpretado, sinal significado, é o primeiro passo. Logo em seguida, então, a gente analisa o objeto e o contexto em que ele ocorre, para, então, questionar: há relações de significância conhecida? A partir dessa análise, a gente constata que não há. Então, a gente compara o contexto do caso em si com os contextos semelhantes, buscando, então, elementos recorrentes, distintos, presença ou ausência do fenômeno, denominador comum, dentre outros itens. A partir daí vem uma nova pergunta: é possível fazer correlações significativas diretas? Sim. Quando há, então, nós vamos correlacionar o objeto estudado com os elementos recorrentes ou distintos. Então, associar por aproximação temporal ou espacial, semelhança, dentre outros itens. E aí, então, eu vou hipotetizar, através da indução, o sinal ou o significado. Então, princípio da anterioridade, da associação, da recorrência, eu elaboro uma hipótese de interpretação, fazendo a associação, fazendo a correlação. E aí eu vou averiguar a hipótese. Vamos ver um exemplo disso? Vejam só. Na língua japonesa, vamos supor que você, estou partindo do princípio que a maioria aqui não sabe falar japonês. Mas vamos supor que você, observando japoneses conversando, quando eles aparece essa imagem, eles falam miza. Depois, uma outra imagem, como essa, eles falam também misa, se referindo ao conteúdo desses recipientes. Depois aparece essa imagem e eles falam misa. E aí aparece essa imagem e eles falam misa. Ora, eu pergunto para vocês, o que é um misa?
eu acho que possivelmente todos que estão assistindo chegaram à conclusão que Misan é água, correto? E é justamente isso. Misan é a palavra em japonês para água. Ora, essa interpretação foi possível porque se correlacionou a expressão Misan, quando ela era utilizada, com os objetos que estavam presentes no momento do uso desse termo, dessa palavra, dessa expressão. Esse, pessoal, é o princípio do ensino audiovisual de idiomas. Se associa imagens com o som, e aí, ou com o texto, e aí a pessoa vai fazendo essa associação por indução, e ela então vai assimilando, vai incorporando aquele vocabulário. Tá? Vejam que quem aqui conseguiu identificar que Misan era água, fez justamente a interpretação através do modelo de indução. E aí nós temos um último, quando também não é conhecida a relação de causalidade, só que não é possível fazer correlação como a gente fez agora no exemplo do termo Misan para a água. Então, veja, nessa condição nós temos estabelecer o objeto a ser interpretado, sinal ou significado, analisar o objeto e o contexto. Aí a gente pergunta, há relações de significância conhecidas? Não. Comparar o contexto com contextos semelhantes. E aí a gente pergunta, é possível fazer correlações significativas diretas? No exemplo anterior, sim. Neste agora, não. Então, é necessário fazer a abdução do modelo explicativo subjetivo. Aqui está explicativo, mas é interpretativo. Então, também, nós vamos fazer articulação entre os conhecimentos prévios e dados disponíveis, possibilidade, probabilidade, indícios, analogias, unidade, imaginação, modelo de compreensão, também da mesma forma que no explicativo. Tá? Mas aqui, lembrando então, ali está errado, é o modelo interpretativo subjacente. E aí eu vou averiguar a hipótese. Exemplo disso, por exemplo, determinados fatos que ocorrem na vida das pessoas, ela pode interpretar, ter uma interpretação de maneira abdutiva, que é uma sincronicidade. Jung fez um estudo das sincronicidades. Eventos que aparentemente não teriam nenhuma relação entre eles, muitas vezes, ou até uma relação causal entre eles, muitas vezes, pela aproximação temporal, há um indício justamente de haver uma relação entre eles. E aí nós começamos a entender o conceito de sincronicidade. Um outro exemplo que caberia nesse modelo de interpretação por abdução. Vocês já devem ter visto aqueles desenhos que apareceram em plantações na Inglaterra. Muitos interpretam aquilo como manifestações de extraterrestres. Então, isso seria uma hipótese a partir da abdução, tá? Daquelas imagens, daqueles desenhos que são feitos em plantações na Inglaterra. Alguns acham que são pessoas que acabam fazendo isso mesmo só para criar esse burburinho. Mas outros acham de maneira muito convincente de que é justamente a manifestação de extraterrestres. Bom, independente de qual que estaria correto, o fato é que nós estamos, nesse momento, então, trabalhando com um modelo de interpretação por abdução. Tá? Vamos ver exemplo, então, de interpretar em questões oficiais. Primeiro é o ENAD de 2007, Medicina, questão 28. Num plantão noturno de pronto-socorro, são admitidos 3 pacientes em quadro súbito de diminuição da consciência. Reparem só o primeiro. Homem de 65 anos, hipertenso, com um tratamento irregular. A família relata quadro agudo de cefaleia, náusea, vômito e provavelmente um episódio de convulsão tônico-clônica. Está comatoso, com hemiplegia esquerda e pressão arterial de 190 por 160. Paciente 2, mulher de 30 anos, sem antecedentes mórbidos, com quadro súbito de cefaleia holocraniana de forte intensidade, acompanhada de náusea. Está sonolenta, sem déficit motor, com sinais de irritação meníngea e pressão arterial de 140 por 90. Paciente 3. Homem de 50 anos, diabético, tabagista, com antecedente de febre reumática e com fibrilação atrial há pelo menos 12 meses.
Está sonolento, com hemiparesia esquerda e pressão arterial de 150 por 100. São realizadas tomografias computadorizadas dos 3 pacientes expostos abaixo. Então, reparem só nas imagens. Nós temos aí a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Vejam o que se pede. É mais provável que as imagens 1, 2 e 3 correspondam, respectivamente, aos pacientes A, 3, 2 e 1, B, 3, 1 e 2, C, 2, 3 e 1, D, 2, 1 e 3, ou E, 1, 2 e 3. Eu acho essa questão muito interessante para demonstrar a habilidade de interpretar. Vejam só, o que vocês têm aí na imagem, nas 3 imagens, são os sinais. E aquela descrição do quadro, né, as 3 descrições dos quadros, né, respectivos quadros dos 3 pacientes, são o significado. Então, cada uma daquelas descrições do quadro são significados específicos. E cada imagem dessa traz determinados sinais que apontam para o sinal, para o significado específico que é o quadro. Então, vejam só a imagem 1. A imagem 1, nós temos, olha, a borda, uma borda mais larga, vocês estão vendo, e ela é regular. Outro ponto que chama atenção na imagem 1, a gente consegue ver nitidamente as curvaturas do cérebro. Agora, reparem a imagem 2, começando pela borda. Vocês estão vendo que a borda é um pouco mais fina do que a anterior. Também é regular, tá? Mas é um pouco mais fina. Agora, o que seria a parte do cérebro propriamente dito, a gente não consegue ver as curvaturas. Vocês estão vendo que está meio salpicado, né? Vários pontos brancos, e tem uma grande mancha do lado esquerdo. E a imagem 3, por sua vez, a borda ela é bem irregular, ela é fina e é irregular, vocês estão vendo ali. Nós temos algumas manchas maiores brancas espaçadas, e a parte toda maior está bem mais escura, né? Mais negra. Então, todos esses elementos que eu descrevi aqui são sinais específicos que vão ter a sua correspondência, o seu significado. Então, isso permite ao aluno ou aluna que tem o conhecimento dessas relações de significância indicar qual imagem pertence a qual paciente, conforme o quadro descrito. Tá? Então, neste caso, a resposta correta é letra B. Vamos a um outro exemplo. Esse eu gosto muito também, na área do direito. ENAD 2012, Direito, questão 11. Então, vocês estão vendo aqui, trabalhando no direito com quadrinhos. Vejam só. Isso aqui é do Calvin. Está na hora de termos um novo pai. Quando termina o seu mandato? Sinto muito, Calvin, mas o meu cargo é vitalício. Vitalício? Vamos recontar os votos. Impeachment. Isso não está previsto. Por quê? Você escreveu a Constituição? Bem, sua mãe ajudou um pouco. Então, veja, essa é uma tirinha, quadrinhos. Vamos ver, então, o que a questão vai pedir. No diálogo entre Calvin e seu pai, reproduzido acima, a discussão dos personagens pode ser relacionada a temas da filosofia do direito. Assim, considerando-se uma suposta norma que houvesse instituído o mandato de pai, A afirmação de Calvin acerca da necessidade de um novo pai suscita a questão da validade da norma. B, a resposta do pai de Calvin que nega o término de seu mandato constitui a questão referente à vigência da norma. C, a afirmação do pai de Calvin sobre a impossibilidade de recontagem dos votos evoca um problema de eficácia da norma. D, a pergunta feita por Calvin sobre a autoria da Constituição levanta questões acerca da eficácia da norma. Ou E, a informação de que a mãe de Calvin teria participado na redação da Constituição evoca a questão acerca da vigência da norma. Bom, aí eu quero ressaltar algo interessante aqui para vocês, na meta-análise da questão. Reparem que a estrutura das alternativas de resposta ela é a mesma nas 5 alternativas. E nessa estrutura sempre traz um sinal com um significado correspondente possível. Vejam só, vamos analisar. Vamos pegar a alternativa A. A primeira parte da questão, da alternativa, desculpe.
a afirmação de Calvin acerca da necessidade de um novo pai, até aqui, a afirmação de Calvin acerca da necessidade de um novo pai é um sinal. E aí, em seguida, vem o possível significado. Suscita a questão da validade da norma. A validade da norma seria um possível significado, do ponto de vista da filosofia do direito, para esta fala do Calvin. Letra B. Reparem que a mesma estrutura. Vem um sinal, a resposta do pai de Calvin, que nega o término de seu mandato. Agora vem o significado possível. Constitui questão referente à vigência da norma. C. Sinal. Afirmação do pai de Calvin sobre a impossibilidade da recontagem de votos. Agora, significado. Possível. Evoca um problema de eficácia da norma? Letra D. Sinal. A pergunta feita por Calvin sobre a autoria da Constituição. Agora, significado. Possível. Levanta questões acerca da eficácia da norma? Ou é a informação de que a mãe de Calvin teria participado na redação da Constituição? Até aqui, sinal. Agora, em diante, significado. Evoca questão acerca da vigência da norma. Então, vejam que todas as alternativas trazem a relação de significância possível. Sinal, significado. Alterando também sinais e possíveis significados. Do ponto de vista que eles estavam trabalhando aqui em relação à filosofia do direito e norma, você tem um significado, validade da norma, o outro, vigência da norma, o outro, eficácia da norma, e você tem diferentes sinais aqui. Neste caso, a resposta correta é letra B. Tá? Bom, vamos ver um exemplo do Enem? Olhem só esta imagem. Vamos ver, então, o que é solicitado. O desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante no movimento representado na imagem é, então reparem então, que nós temos que atribuir significado a esta imagem, a capacidade física. O significado é um tipo de capacidade física, que as alternativas vão dar as opções. Velocidade, quer dizer, esta imagem aqui é um sinal de velocidade, permite o músculo executar uma sucessão rápida de gestos em movimento de intensidade máxima. B, resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo sem perda de qualidade da execução. A imagem representa isso. C, flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações sem causar lesões. Opa! D, a agilidade, que possibilita a execução do movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção. E, o equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. Então, vejam que é dado um sinal, que é um conjunto de sinais, que é a imagem, e solicita-se, nesse caso, o significado, para um significado global daquela imagem. Então, neste caso aqui, nós temos a flexibilidade. Tá? Bom, indicadores fazendo a meta-análise de questões de prova que exigem de interpretar, aqui são alguns, vocês têm mais isso mais na apostila. Nós temos aí parâmetros, indicação de uso de parâmetros interpretativos, respostas e significados, as alternativas e respostas são significados possíveis, como a gente acabou de ver. Significado instrumental é dado um significado que será referencial para alcançar o objetivo. Busca-se o significado de um objeto, também a gente acabou de ver. Sinais para dar significação, naquela questão da tomografia, das imagens de tomografia, nós tínhamos isso também. Solicitação de sinal é dado um significado e pede-se o sinal correspondente. São alguns dos exemplos aqui, alguns indicadores de interpretar em questões de prova. Bom, pessoal, é isso. Nós vimos, então, as duas últimas operações mentais, relativas, então, à habilidade de explicar e interpretar. Essa é a nossa última aula do módulo, ao vivo. Então, espero que vocês tenham gostado, que o curso
tenha sido útil para vocês e que seja útil daqui para frente. E espero que a gente possa aí, nos encontrarmos em outras ocasiões futuramente, né? Tá? Eu quero agradecer, então, todos. Para mim foi uma satisfação muito grande poder aqui trocar algumas ideias, algumas experiências, falar sobre essa temática que eu venho me dedicando há mais de uma década e que sempre estou com uma motivação renovada. Para mim, eu aqui saio mais ganhando, que vou mais aprendendo a partir dessas aulas ao longo desses anos, no contato com milhares de professores e alunos. Tá bom? Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui falando sobre esse tema. Ok? Quem está com atividades pendentes tem ainda os próximos dias para concluir. Um grande abraço a todos vocês. Desejo muito sucesso, não só na carreira profissional, mas também nas suas atividades familiares, de comunidades, comunitárias, dentre outras. Tá bom? Gente, um abraço, um beijo a todos vocês. Muito obrigado.